eu sou a Júlia e eu vou me descrever para você que está me ouvindo. Eu sou baixinha, tenho 1,57 m por aí, sou uma mulher branca, eu estou vestindo uma calça bege, estou de tênis preto e uma blusa preta de manga curta também. À frente tem uma estampa branca. Eu tenho cabelos longos, ele é um cabelo castanho escuro, liso. Os meus olhos são castanhos escuros também e eu uso aparelho. Atrás de mim tem um quadro escolar. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Matheus, sou estudante de Geografia junto com a Júlia. Eu sou um homem negro, estou usando uma camisa amarela, uma calça preta e um tênis preto. Meu cabelo ele é crespo, na parte de cima, mas é cortado dos lados. Eu tenho um bigodinho, um cavanhaque. Meus olhos são castanhos escuros, eu estou usando um alargador e um brinco e tenho tatuagem em cada antebraço meu. E atrás de mim, como a Júlia disse, tem um quadro escolar. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os blocos econômicos e vamos seguir algumas etapas. Primeiramente, a gente vai entender o que são esses blocos econômicos. Os blocos econômicos, vocês podem entender como uma parceria entre os países. Essa parceria vai existir com o objetivo de facilitar as trocas de mercadorias, as trocas comerciais, a circulação de pessoas. Então, esse é o objetivo dos blocos econômicos. Os blocos econômicos, eles foram muito impulsionados com um fenômeno que é bem conhecido por nós, a globalização. Quando a globalização foi se intensificando, os países foram cada vez se conectando mais. E não só no sentido de comunicação, de sentido de interligação entre informações, mas sobretudo sobre uma troca econômica. Então, se eu tenho um mundo globalizado que está se interligando, eu tenho a necessidade de facilitar a comunicação entre eles. E aí surge esse bloco econômico que a gente já definiu para facilitar, sobretudo, a comunicação econômica entre esses países. E aí, pessoal, a formação desses blocos econômicos, ele vai ser visto como uma alternativa para dinamizar essas relações econômicas entre esses países. E essa forma de dinamizar, de facilitar essas relações, ela vai ocorrer através da diminuição ou da redução, que são sinônimos, de tarifas, de impostos. E aí ela vai reduzir os impostos de quê? Da importação, e a gente lembra o conceito, Importação é quando você vende. E também da exportação, que é quando você compra um produto. Reduzindo esses impostos da importação e exportação, você facilita essa troca de comércio entre os países. Historicamente, quando que surgiu o primeiro bloco econômico? O primeiro bloco econômico ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial. O Benelux ele foi o primeiro bloco econômico que foi construído. Ele foi montado pelos países da Bélgica, da Holanda e do Luxemburgo. Historicamente, ele vai ter um processo de acolhimento de outros países e futuramente ele vai se tornar a União Europeia. Vocês vão entender isso com Luiz Matheus futuramente, tá? Fato é que o grande boom de desenvolvimento, de surgimento de outros blocos econômicos surgiu no pós-Guerra Fria. Foi nesse marco histórico, nesse processo, que ocorreu o surgimento de outros blocos econômicos. E nós temos os principais blocos econômicos. Então, anota a perguntinha. Quais são os principais blocos econômicos? Então, pessoal, se aprofundando um pouco mais no que a Júlia trouxe pra gente, com a criação do primeiro bloco econômico, que foi o Benelux, após a Segunda Guerra Mundial, para entendermos como que o Benelux se tornou o que conhecemos hoje como União Europeia, é muito importante ressaltarmos a criação do CETA, que foi a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que ocorreu em 1951, com os países fundadores do Benelux, mais a adesão da França, Itália, Alemanha Ocidental.
A criação do SECA teve como intuito principal reestruturar a importância dos países que foram afetados diretamente pela Segunda Guerra Mundial. Aí você pode estar se questionando, mas como assim reestruturar esses países? A partir de que princípio? Eles criaram um comércio interno que tinha como principal foco trabalhar o comércio voltado para a indústria siderúrgica que ocorria dentro da Europa no momento. Em 1957, diversos países buscaram ingressar no SECA sabendo da importância e da eficiência que o bloco econômico estava tendo dentro da reestruturação da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Com isso, com a ingressão de novos países, o SECA se transforma para o CEE, a Comunidade Econômica Europeia. Em 1970, 3 novos países buscam ingressar dentro do CEE, que seriam o Reino Unido, a Dinamarca e a Irlanda. Em 1980, 3 novos países buscam ingressar dentro do bloco econômico, que seriam Grécia, Portugal e Espanha. Em 1992, nós temos o Tratado de Maastricht, desculpa o erro, que meu inglês é meio britânico, aí pode ser difícil a percepção, que seria um tratado que busca de fato fazer uma integração monetária e econômica dentro do bloco econômico. Em 1995, ocorre o Acordo de Schengen. Esse acordo busca fazer com que, dentro do bloco econômico, ocorra a livre circulação de pessoas que fazem parte dos países que estão ingressos dentro do bloco econômico. Posteriormente, em 2002, é criado o euro, que seria a moeda oficial para todo o bloco econômico. Em 2013, a Croácia é o último país a adentrar o bloco econômico, até então que já se tornou União Europeia, que é importante ressaltar que ocorreu em 1992, a revolução CE, a União Europeia, que é o bloco econômico que conhecemos hoje. Só que em 2020, o Reino Unido ele sai da União Europeia por conta de todo aquele contexto do BRICS. E é importante ressaltar também que, por mais que todos os países façam parte da União Europeia, ela não consegue funcionar de forma eficiente para todos os países. Ela é muito complexa e, dependendo de cada sociedade ou momento que cada país vive, a forma que o bloco econômico é efetivamente dentro de cada país se torna algo muito singular. Como, por exemplo, tem países que não conseguem fazer com que o euro se torne a sua moeda principal por diversos fatores econômicos e sociais. Bom, agora que falamos um pouco sobre a União Europeia, é extremamente importante, antes de falarmos dos demais blocos econômicos que surgiram posteriormente, falar um pouco do bloco econômico principal da América do Sul, trazendo um pouco para a nossa realidade. Para isso, para começarmos a falar do Mercosul, é importante ressaltarmos como que ocorreu a sua criação. A sua criação ocorreu em 1991, com o Tratado de Assunção entre Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Esse tratado tinha como intuito fazer com que todos esses países criassem uma zona de livre comércio dentro da América do Sul. É importante ressaltar que em 1995 o Mercosul ele se transforma, ele sai da perspectiva de ser um bloco econômico voltado para o livre comércio e se transforma em uma união aduaneira que tem como intuito principal fazer uma tarifa externa comum, ou seja, fazer com que países de fora do bloco acabem pagando a mesma taxa que países que estão ingressos dentro do bloco econômico. A Venezuela, ela demonstra um interesse muito forte em ingressar dentro do Mercosul. Entretanto, o Paraguai, por diversos fatores, busca brecar essa integração da Venezuela. Só que, por diversos fatores, o Paraguai acaba saindo do Mercosul, abrindo margem para que a Venezuela, em 2012, consiga ingressar no bloco econômico. Entretanto, em 2017, por conta de toda a crise econômica e democrática ocorrendo na Venezuela, os países fundadores do Mercosul acabam fazendo com que a Venezuela não faça mais parte do bloco econômico. Um ponto que é muito importante ressaltar é que o Mercosul ele tem como intuito principal se tornar uma zona de mercado livre. Entretanto, a disparidade econômica entre os países integrantes do bloco econômico acaba fazendo com que esse sonho não possa ser realizado. Nós temos também o bloco econômico chamado NAFTA. É uma sigla que significa um Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, ou seja, é uma característica de integração desses países que compõem o bloco econômico, né?
E esse bloco econômico, ele é composto por 3 países da América do Norte. Nós temos os Estados Unidos, o México e o Canadá. Ele foi fundado em 1º de janeiro de 1994, né? Ele surgiu nessa onda da globalização e, sobretudo, surgiu também por conta do processo de concorrência de outros blocos econômicos, tais como a União Europeia e o Mercosul. O que a gente pode ver nesse bloco econômico? Que há uma disparidade econômica entre os países, tá? Os Estados Unidos, sendo um país de grande potência, ela exerce uma influência sobre o Canadá e o México. Ela utiliza muito da mão de obra barata do México, por exemplo. Então, essa relação desigual faz com que tanto o Canadá quanto o México esteja numa relação de dependência com os Estados Unidos. Um outro bloco econômico é o ASEAN, a Associação de Nações do Sudeste Asiático. Esse é o significado da sua sigla. Ele foi criado no dia 8 de agosto de 1967 e é um bloco econômico formado por países asiáticos. A forma que foi definida as suas diretrizes para a atuação foi por meio de um tratado de amizade e cooperação em 1976, que ocorreu este fato, e é um bloco econômico que visa um desenvolvimento, um estreitamento de laços entre esses países para obter o desenvolvimento econômico, social, cultural e etc. Nós temos alguns países, atualmente são 10 países que fazem parte desse bloco econômico. Em 1967, nós temos a Tailândia, Filipinas, Malásia, Singapura e Indonésia. No ano de 1984, a gente tem o Brunei. Em 1985, entra o Vietnã. Em 1987, a gente tem o Laos e Myanmar. A partir de 1999, a gente tem o Camboja. Existem 2 países que eles estarão numa condição de observadores desse bloco e que podem vir a fazer parte desse bloco econômico, que é a Papua da Nova Guiné e o Timor do Leste. Esse bloco ele exerce um princípio de acordo, de cooperação com a União Europeia e também com alguns países que são interessantes da gente analisar, que é o Japão, a China, a Coreia do Sul, a gente também tem os Estados Unidos, a Austrália, a Índia, o Paquistão e alguns outros, Bom, pessoal, depois de ter aprendido um pouco mais sobre o bloco econômico, no final dessa breve explanação sobre os processos da formação do bloco econômico, nós vamos deixar para vocês uma tarefa. Aqui ao lado vai ficar exposto um exemplo de mapa mental que foi retirado do Descomplica. Lá eles também têm uma aula que explica sobre os blocos econômicos e a ideia é que você, que está nos assistindo, possa fazer o seu próprio mapa mental. Isso é para conseguir fazer com que você tenha síntese e da forma que você quiser. Então você pode pegar um exemplo só de um bloco econômico e fazer um mapa mental de suas características, ou fazer um mapa mental geral de tudo que você assistiu até agora. Fique à vontade. A ideia é que você possa usufruir da sua capacidade de síntese, tá?